Não se trata de um cometa nem provém daqui. Poucos meses atrás, o 3I Atlas surgia como uma mancha esverdeada difusa nos confins do Sistema Solar. Atualmente, avança velozmente na direção do Sol a perto de 70 km por segundo, envolvido numa coma de proporções gigantescas que eclipsa planetas inteiros e assume um tom vermelho escuro ameaçador ao longo do percurso. Contudo, surge o inesperado, as variações cromáticas não seguem lógica química. O fulgor alterna entre vermelho e verde de forma imprevisível, enquanto o núcleo fica inteiramente velado, com dimensões que podem ir de um quarteirão urbano a uma montanha inteira. Ora, se o 3I Atlas adotou recentemente essa tonalidade avermelhada, que segredos isso desvenda sobre a sua essência real? E que fenômeno estamos de facto a observar, enquanto este intruso extraterrestre se precipita rumo a Marte e ao Sol neste preciso instante? O 3I Atlas atravessa o sistema solar interior a quase 68 km por segundo, o que equivale a mais de 240,000 km por hora. Uma velocidade capaz de percorrer a extensão entre a Terra e a Lua em menos de hora e meia. Para contextualizar, duplica a velocidade orbital de Mercúrio, o astro mais veloz do nosso sistema, e excede em mais de 10 vezes a taxa de aproximação típica dos cometas de longo período perto do Sol. Não estamos perante um deslocamento pausado pelo vazio. Trata-se de um impacto dinâmico, um forasteiro oriundo de territórios para lá da influência solar, que mergulha para o interior com uma potência que sobrepujam todos os elementos locais. A órbita do 3I Atlas configura-se como hiperbólica, desvinculada da gravidade solar, num trajeto efêmero e irrepetível. A velocidade de entrada, superior a 60 km por segundo antes do periélio, elimina hipóteses de origem na cintura de Kuiper ou na nuvem de Oort. Somente um genuíno migrante interestelar irrompe com tal vigor, imune às trajetórias circulares e lentas dos cometas endêmicos. Tamanha aceleração implica forças colossais em ação. Ao penetrar, a radiação e o vento solares fustigam a coma, erodindo substâncias e ionizando partículas num ritmo excepcional. A energia motriz, alimentada pelos 68 km por segundo, basta para sublimar os gelos superficiais e ejetar poeiras num turbilhão explosivo. A cada segundo, devora uma extensão comparável à de um país modesto. Valores assim fogem ao padrão da cometologia convencional. Aqui, emerge algo distinto, uma entidade que se desloca com excessiva rapidez, linearidade e ímpeto para caber em qualquer protótipo solar nativo. Ao redor do 3I Atlas, estende-se uma capa poeirenta de escala quase inconcebível. Telescópios de elite como o Hubble, o Gemini e o nórdico óptico captam apenas um véu luminoso subtil, com os limites reais dissolvidos no breu cósmico. Constituída por poeiras e gases impelidos pela radiação solar, a coma dilata-se por milhares de quilômetros, aniquilando vestígios do núcleo sólido. Na melhor das hipóteses, imagens de precisão limitam o núcleo inferior a 5,6 km de largura, embora projeções pelo albedo da coma oscilem entre centenas de metros e 50 km, de uma variação de 2 ordens de grandeza. O consenso reside no facto de o núcleo ser eclipsado pela sua emissão, sepultado numa bruma potencialmente várias vezes superior ao diâmetro de Marte. Tal magnitude não é mero espetáculo visual, constitui um enigma metrológico. Qualquer esforço para delimitar o núcleo defronta idêntico obstáculo, e a coma domina em luminosidade e volume por fatores exponenciais, difratando raios e encobrindo a configuração autêntica. Com os dados mais fiáveis, os astrônomos lidam com intervalos, não precisões. Caso o núcleo penda para o mínimo, figuraria entre os intrusos interestelares mais diminutos registrados. Se maior, equiparar-se-ia aos maiores núcleos cometários identificados. Sem intervenção de uma sonda ou eclipsar oportuno, o centro do 3I Atlas perdura enigmático, instigando controvérsias sobre a natureza do avistamento e a sua designação. Nos gabinetes da União Astronômica Internacional, a nomenclatura oficial do 3I Atlas gera discórdia. A reclassificação de Plutão, com ecos prolongados, salienta os riscos, agora, com um raro hóspede interestelar em foco, a tensão redobra. Plataformas sociais propagam boatos, e divulgadores científicos enfrentam interrogações de alunos e jornalistas. Cabe chamá-lo cometa, resíduo planetário ou inovação total? Sem provas inequívocas, uma redesignação apressada arrisca credibilidade, confundindo conjecturas com realidades.
Atual orientação: aguardar evidências, sustentar a narrativa coesa e antever reviravoltas da próxima detecção. As iniciais imagens polarimétricas do 3I Atlas surgiram em finais de julho, e em poucas horas o registro provocou ondas de conjecturas. O Dr. Tony Santana Ross e a equipa do Instituto de Astrofísica de Anarius haviam concluído a afinação de capturas do telescópio óptico nórdico. Antecipavam o habitual nevoeiro amorfo, desprovido de padrões, qual bruma estelar indistinta. Pelo contrário, os gráficos delinearam uma linha nítida e acentuada, com um segmento negativo que desceu abruptamente a fia superior a qualquer coisa registrada no catálogo. O grau de polarização linear, medido pelo ângulo entre a luz solar incidente e a luz dispersa pelos grãos de poeira, atingiu menos 2,8% a pouco mais de 6 graus de ângulo de fase. Esse valor é mais comum em centauros distantes do que em cometas. A inversão, ponto em que a polarização passa de negativa para positiva, ocorreu precisamente aos 17 graus. Novamente, um padrão típico de objetos nas regiões externas do Sistema Solar, não nas zonas interiores onde os cometas costumam vaguear. Santana Ross recorda o instante. Mal tínhamos noites suficientes para captar os anéis da coma antes de ela evoluir. Cada imagem nova alterava a narrativa. Mas à medida que a equipa aperfeiçoava o seu processo de redução, à procura das supostas bandas concêntricas, os mapas mantinham-se teimosamente uniformes. Não havia indício de anéis, nem concha de dupla camada, apenas um campo homogêneo. Verificações cruzadas com o instrumento FORS 2 no Very Large Telescope no Chile e no Observatório de Rochen na Bulgária confirmaram o resultado. Qualquer variação na polarização ao longo da coma ficava abaixo de 0,2%, bem dentro do ruído instrumental. Simulações com dados sintéticos, criadas para detectar características ocultas, deram o mesmo veredicto. A estrutura da coma era suave, a curva de polarização impressionante, mas os mapas espaciais não revelavam segredos. A falta de anéis ordenados não atenuou o espanto. O comportamento ao ângulo de fase, por si só, distinguia o Atlas. O ramo negativo, tão profundo e estreito, sugeria grãos de poeira maiores e mais escuros do que os de cometas comuns, possivelmente agregados infundidos com compostos orgânicos e gelos moldados nos recantos mais frios do espaço. Modelos concebidos para cometas do Sistema Solar não replicavam a curva sem recorrer a parâmetros de pequenos objetos transneptunianos como Phobos. Isso deixava a equipa perante um enigma: um objeto que aparenta ser um centauro, desloca-se como um visitante interestelar e dispersa a luz de forma inédita em qualquer cometa. As provas eram evidentes, mesmo que a física subjacente não o fosse. Para Santana Ross e os colegas, a surpresa não residia na ausência de anéis, mas no sinal inconfundível de que 3I Atlas recusa encaixar em qualquer molde convencional. A poeira de objetos interestelares costuma ser vista como uma mistura aleatória de grãos minúsculos que vagueiam e se modelam sob a influência da luz solar e do vento solar. No caso de 3I Atlas, os indícios apontam para algo bem mais excepcional. A curva de polarização, marcada por um ramo negativo acentuado e uma inversão abrupta aos 17 graus, indica a existência de grandes agregados irregulares. Estes não são os grãos compactos e brilhantes típicos da maioria dos cometas. Em vez disso, tratam-se de aglomerados soltos e porosos, tecidos com orgânicos e gelo. A sua configuração assemelha-se mais a teias emaranhadas do que a pedras polidas. Tais agregados dispersam a luz de maneiras raramente observadas no sistema solar interior, sugerindo origens em locais mais frios e sombrios. O mapa de polarização da coma acrescenta outra camada ao mistério. Se efeitos de plasma ou conchas artificiais estivessem a moldar a poeira, surgiriam anéis ou bandas distintas, padrões claros e organizados nos dados. Em vez disso, a coma permanece lisa, com a polarização a variar menos de 0,2% em todos os campos observados. Medições independentes do FORS 2, Alfoz e Rosen corroboram esta uniformidade. Não há vestígios de jatos, frentes de choque ou ondas de plasma em ação. Os dados apontam consistentemente para uma população de grandes agregados escuros, muito semelhantes à poeira observada no Centauro Phobos e em alguns pequenos objetos transneptunianos. Esta semelhança vai além do superficial.
O ramo negativo profundo de polarização e a inclinação espectral vermelha indicam poeira que resistiu há milhões de anos nas regiões mais remotas de um sistema planetário, alterada por raios cósmicos e revestida por orgânicos complexos conhecidos como tolins. Para 3i Atlas, a coma transforma-se num registro do disco de detritos de outra estrela. Cada grão agregado preserva pistas sobre a sua formação e evolução química. A ausência de anéis ordenados restringe as explicações possíveis. Longe de origens impulsionadas por plasma ou artificiais, as evidências favorecem uma agregação natural e rara de poeira. Material moldado pela intempérie interestelar, montado longe do Sol, que agora atravessa o nosso céu pela primeira vez. Uma única fotografia captada nas horas antes do amanhecer de 7 de setembro, a partir das terras altas da Namíbia, eletrizou o mundo da astronomia. O objeto no centro brilhava num verde vívido, quase neon, surpreendentemente intenso contra o céu escuro. O fotógrafo, reputado por registrar aparições cometárias raras, montara um conjunto completo de filtros, antecipando o tom vermelho familiar que dominava todos os relatórios científicos até então. Em vez disso, o sensor da câmara registrou uma cor deslocada, verde, como se o viajante interestelar tivesse trocado seu manto antigo e desgastado por algo vivo e volátil. Em poucas horas, a imagem circulou pelas redes de astronomia e chegou às caixas de correio dos observadores profissionais. A perplexidade foi instantânea. Todos os espectros prévios, do Nordic Optical Telescope às varreduras no infravermelho próximo do JWST, exibiam uma inclinação vermelha acentuada, 18% por 1000 angstroms, mais vermelha do que a maioria dos cometas não se compara aos centauros e aos objetos transneptunianos mais escuros. Essa tonalidade avermelhada não surgia por acaso. Representava a marca de grãos bombardeados por raios cósmicos, revestidos de tolins orgânicos e moldados nas regiões mais gélidas entre as estrelas. No entanto, numa só noite, o corpo celeste exibiu um brilho esverdeado, como se a sua composição química tivesse alterado em tempo real. O responsável habitual pelo verde cometário é a molécula C2, que floresce ao ser decomposta pela luz solar. Mas, dias antes, espectros de alta resolução obtidos no Chile e na La Palma indicavam quase nenhuma emissão de C2, uma lacuna que descartava a explicação convencional. Químicos propuseram alternativas, como vestígios de CN ou até com mais, mas nenhum foi detectado em quantidades relevantes. Alguns sugeriram grãos de gelo ultrafinos espalhar a luz por efeitos de Rayleigh, à medida que a poeira do KMA evoluía. Outros questionaram se a resposta do filtro ou um viés do sensor teria intensificado um surto efêmero de comprimento de onda específico. A discussão invadiu servidores de preprints e redes sociais, com cada hipótese nova perseguida por equipas ansiosas por esclarecer a discrepância cromática. Os ficheiros brutos dos fotógrafos, divulgados para análise aberta, confirmaram que o fenômeno não resultava de um erro de processamento. Vários astrônomos amadores no sul de África relataram um tom verde semelhante, embora nenhum tão vívido como a imagem inicial. Em 48 horas, observatórios profissionais redirecionaram os telescópios para o astro, na esperança de captar uma repetição. Nada aconteceu. O verde dissipou-se tão depressa quanto surgira, deixando um rastro de interrogações. Tratava-se de um surto químico passageiro, um evento raro de dispersão ou um indício inicial de um mecanismo ainda por registrar na ciência cometária? A única certeza era que o 3i Atlas recusava seguir as normas dos cometas ou centauros, ampliando assim o fosso entre o mensurável e o explicável. O dia 3 de outubro está marcado em todos os calendários das missões. Nessa data, o 3i Atlas aproximar-se-á de Marte, suficientemente perto para que a frota de orbitadores do planeta volte às câmaras e espectrômetros para um núcleo verdadeiramente interestelar. As equipas do MAVEN, do TGO da ExoMars e do HOPE debateram durante semanas o nível de risco a assumir. A poeira na coma poderia danificar instrumentos sensíveis, mas a oportunidade de resolver um núcleo extrasolar é uma tentação científica irresistível. A NASA e a ESA agendaram campanhas curtas e focadas, ansiando por uma visão nítida enquanto o Atlas atravessa o bairro marciano. Se a coma se rarefizer o suficiente, uma imagem clara do núcleo poderia reduzir as estimativas atuais de tamanho, e que variam num intervalo de 50 km, e a um valor preciso. Dados desse tipo poremiam fim a anos de conjecturas em meros fotogramas.
Após o sobrevoo de Marte, o objeto ocultará-se atrás do Sol por quase uma semana. Conjunção superior a partir de 21 de outubro. Telescópios terrestres perderão o contato total, criando uma janela de blackout em que qualquer coisa pode ocorrer sem que ninguém na Terra observe. Scripts automáticos e listas de alertas estão preparados para detectar anomalias pós-conjunção, como um pico súbito de brilho, um desvio na trajetória ou um novo surto quando o aquecimento solar atingir o máximo. Os observatórios mundiais contêm a respiração coletiva. Por agora, o Atlas reaparece dias antes da sua aproximação máxima ao Sol, em 29 de outubro. O calendário destes intervalos gerou uma onda de especulações, não só sobre o que se verá, mas sobre o que pode escapar. Alguns investigadores aventaram que a suavidade e a extensão da coma vão além de uma simples desgasificação natural. E se a casca de poeira for uma espécie de escudo, forjado ou evoluído para salvaguardar o núcleo durante a corrida pelo sistema solar interior? A coma de dupla camada, caso exista, poderia funcionar como um manto de plasma, dispersando luz e repelindo partículas carregadas. Teorias marginais na internet chegaram a propor um disfarce intencional, uma concha que altera as propriedades reflexivas para ocultar o interior. Não há provas de tal engenharia, mas a recusa do objeto em encaixar em qualquer categoria padrão mantém a porta aberta às hipóteses mais ousadas. Para as equipas de missão, os riscos são elevados. Uma visão clara do núcleo poderia reformular as bases da ciência interestelar. Uma oportunidade falhada talvez condene a natureza verdadeira do objeto ao esquecimento por décadas ou para sempre. A narrativa do 3 e Atlas depende agora de um punhado de janelas de observação. Uma corrida contra a distância, o brilho e a luz cegante do Sol. Seja a próxima imagem a revelar uma relíquia natural ou algo mais peculiar, as próximas semanas ditarão as questões que os astrônomos futuros poderão formular. A sua cor vermelha profunda, com uma inclinação espectral de 18% por 1000 angstroms, identifica-o como inequivocamente interestelar. Contudo, emissões verdes captadas a 7 de setembro desafiam explicações químicas simples. Dados polarimétricos de julho e agosto mostraram padrões estruturados ausentes nos cometas típicos, suscitando novas dúvidas sobre a composição e as origens. Apesar de observações exaustivas, o tamanho do núcleo permanece incerto, com estimativas entre 0,2 e 50 km. À medida que o 3 e Atlas aproxima-se do periélio a 29 de outubro, após uma passagem rente a Marte, enquanto os investigadores prosseguem o debate sobre a sua categoria e permanecem atentos a eventuais novidades. A trajetória do 3 segundo Atlas revela de que modo, mesmo recorrendo a equipamentos sofisticados e a parcerias mundiais, certas incógnitas se mantêm. A essência autêntica deste corpo celeste e as lições que nos transmite acerca dos intrusos interestelares continua a ser um enigma por desvendar.